Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Como é que vocês estão? Boa noite. Sejam todos bem-vindos à na verdade, a nossa web sobre o ENAD, né? Uma web onde a gente vai revisar assuntos importantes dos cursos de vocês, né? Assuntos importantes não só para o ENAD, né? Assuntos importantes para a formação acadêmica de vocês, né? Assuntos importantes que devem fazer parte dessa formação acadêmica e assuntos com os quais vocês lidam, né? Muitos já lidam, irão lidar também, com certeza, em um futuro muito próximo em situações de trabalho, né, em situações que ocorrem nas empresas, nas organizações, tá certo? Então, assim, para quem não me conhece, meu nome é Renata, Renata Porto, sou professora executora da graduação digital, né, do Grupo Ser Educacional, e nós estamos aqui hoje para revisar alguns assuntos interessantes, né, alguns assuntos que são bem pertinentes, tá certo? Que fazem parte do cotidiano das empresas, fazem parte do dia a dia das organizações. E nós, como administradores, como gestores, né, gestores da área de processos gerenciais, gestores da área de logística, nós precisamos ter domínio desses assuntos, né? Nós precisamos ter domínio desses assuntos, porque nós precisamos desenvolver habilidades específicas que são habilidades voltadas para o domínio desses assuntos, né? Então, a gente precisa dominar esses assuntos para conseguir desenvolver habilidades importantes, principalmente para quem trabalha e para quem pretende trabalhar nessa área de gestão de operações, né? Então, existem assuntos que são assuntos estratégicos, né? Que todo profissional que vai atuar nessa área, seja um engenheiro de produção, seja um administrador, seja um gestor de processos, né? Seja um gestor logístico, um profissional formado na área de logística, né, com curso tecnólogo. Esses profissionais, eles precisam dominar esses assuntos-chave, assuntos estratégicos dessa área de gestão de operações, né? Então, a gente vai tratar sobre esses assuntos hoje, né? Vamos fazer uma revisão, assuntos que vocês já conhecem, vocês já viram em outras disciplinas, né? Assuntos que vocês já tiveram a oportunidade de estudar em outros momentos, tá certo? Inclusive, eu acredito que muitos de vocês talvez já tenham experiência também na área, já atuem profissionalmente nessas áreas, né, que englobam esses processos que a gente vai discutir hoje, tá certo? Então, acredito que muitos de vocês já devem ter uma certa experiência, mas é muito importante a gente revisar, é muito importante o conhecimento acadêmico, né? O conhecimento acadêmico, ele faz toda a diferença. Não adianta só ter a experiência prática do dia a dia das organizações. A gente precisa buscar conhecimento, a gente precisa se apropriar do conhecimento acadêmico, a gente precisa se apropriar da ciência, a gente precisa ter senso crítico, né? Porque a experiência prática ela é importante a gente vivenciar no dia a dia os problemas das empresas, a gente tentar resolver no dia a dia esses problemas, a gente evoluir, né, nas organizações, aprendendo nas empresas, errando e acertando, isso é muito importante. Mas também é muito importante a gente se apropriar do conhecimento acadêmico, a gente ter conhecimento científico e técnico, porque isso estimula o nosso senso crítico. Isso faz com que a gente tenha uma capacidade maior de raciocínio, uma capacidade maior de entendimento, principalmente para problemas mais complexos, né? Uma capacidade maior de entendimento, uma capacidade maior de criar, né? Então a gente sai daquele estágio de um profissional que executa muito bem e evolui para um estágio de um profissional que vai criar inovações, né? Que vai criar coisas novas. Então, esse profissional de criação, esse profissional de desenvolvimento, ele precisa ter conhecimento científico, ele precisa ter conhecimento acadêmico, né? Então, por isso que é tão importante a gente se apropriar desse conhecimento e por isso que vocês estão aqui na universidade, né? Buscando esse conhecimento, porque vocês sabem que a experiência prática, ela não é o suficiente, né? A experiência empírica, a vivência empírica de vocês não é o suficiente para vocês evoluírem como profissional, como empreendedor. Vocês precisam buscar esse conhecimento acadêmico, é isso que vocês estão fazendo aqui na universidade.
né? Buscando esse conhecimento, e esse conhecimento é importante porque vai ajudar vocês a ter essa capacidade maior de criação, de desenvolver soluções, de lidar com problemas complexos, né? Porque aquele profissional que ele busca o conhecimento acadêmico, ele pode ser muito bom no que ele faz. Ele pode executar muito bem as rotinas, os procedimentos, né? E ele vai ficar anos ali fazendo aquilo, tá certo? Mas dificilmente ele vai subir para um estágio de uma pessoa criativa, de uma pessoa desenvolvedora, de uma pessoa inovadora, né? De um profissional inovador, de um profissional empreendedor, de um profissional que vai criar, tá certo? Então, o que nós queremos aqui é formar profissionais líderes, né? Inclusive, é um dos nossos compromissos, né, das universidades do Grupo C, é justamente formar profissionais líderes. Então, nós estamos aqui para formar profissionais líderes que vão construir legados importantes nas empresas e na sociedade, né? Não só aquele profissional que vai executar direitinho o que ele precisa fazer todo dia nas empresas. É porque a gente sabe que hoje, inclusive, com o avanço da tecnologia, para as funções mais operacionais, existe aí a IA e a robótica para fazer, né? Então, esse profissional que faz tudo direitinho todo dia, isso não é mais o suficiente, né? A gente precisa formar profissionais líderes, profissionais capazes de resolver problemas complexos, profissionais capazes de liderar processos de mudança, profissionais capazes de desenvolver soluções robustas para problemas complexos, né? Profissionais capazes de criar, profissionais capazes de desenvolver soluções. Inclusive, falando nisso, ontem eu estava vendo a entrevista de um dos diretores do LinkedIn. Vocês conhecem o LinkedIn, né? Que é a maior plataforma de network profissional do mundo, né? E ele estava dizendo assim, que fizeram uma pergunta para ele, disseram, de acordo com sua experiência, seu conhecimento, qual é a principal habilidade hoje que os profissionais precisam ter no mercado? E aí ele não especificou o profissional, né? Se era o contador, o administrador, o economista, não, ele não especificou esse profissional. Se era desenvolvedor de sistemas, ele não especificou. Ele só disse o seguinte, ele disse hoje o profissional, para estar atuando em qualquer empresa, ele precisa saber resolver problemas e criar soluções, né? E não são problemas simples, são problemas complexos, em um ambiente que é cada vez mais difícil também, né? Em um ambiente que é cada vez mais desafiador. Então, é muito importante, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. É muito importante a gente sempre ter essa oportunidade de revisar esses assuntos, né? Que são assuntos estratégicos, tá certo? Para a formação de vocês. Só para uma prova, não só para uma avaliação que vocês irão fazer, né? Vocês e todos os estudantes do Brasil. Não só essa avaliação, né? Mas são assuntos importantes, é sempre importante vocês estarem revisitando esses assuntos. É sempre importante vocês estarem se atualizando sobre, inclusive, né? Porque são assuntos também que estão sendo atualizados a todo momento, em razão desse ritmo intenso de mudanças, né? Desse ritmo acelerado das coisas. Então, esses assuntos estão sendo atualizados de maneira constante. Então, vocês precisam revisitar sempre esses assuntos como profissionais, tá? Vocês viram uma vez na graduação e deixar lá e não ver mais. Não é assim. Vocês precisam estar revisitando isso. E vocês precisam se apropriar desse conhecimento científico, né, para se tornarem profissionais cada vez mais atualizados, com senso crítico, com capacidade analítica, com capacidade de raciocínio lógico cada vez mais aprimorada, né, e com essa capacidade de lidar com problemas que são cada vez mais complexos, tá certo? E aí, vamos lá. Dito isso, vamos lá revisar esses assuntos importantes, tá certo? Para formação de vocês. Vamos revisar um pouquinho esses assuntos importantes. Então, assim, quando a gente fala de gestão de operações, de maneira geral, gestão de operações é uma área da administração. Eu estou falando da administração, mas eu sei que tem alunos aqui de processos gerenciais, né? Eu acho que tem alunos aqui também de logística. Mas vocês sabem que todos esses cursos são filhos da administração, né? Todos esses cursos tecnólogos, eles são filhos da administração. Então, assim, quando eu falo de administração, eu também estou englobando esses cursos tecnólogos todos, né? Então, o que é que acontece? Quando a gente fala de gestão de operações na administração, né, o que é a gestão de operações na administração? Gestão de operações é uma área que engloba todos os processos responsáveis pela produção e disponibilização de bens e serviços. Então, todos os processos responsáveis pela produção e disponibilização de bens e serviços fazem parte da gestão de operações, né?
E aí, assim, tradicionalmente, é, a estrutura organizacional das empresas, ela foi criada desde o início, lá na escola clássica da administração, quando se pensou inicialmente como é que seria uma estrutura organizacional da empresa, e depois esse modelo continuou sendo difundido ainda durante muitos anos, né? Então, assim, um modelo clássico da estrutura organizacional da empresa diz que as operações ficam na base da pirâmide de uma empresa, né? As operações são as funções de base da empresa. Isso é o que diz o modelo tradicional de uma estrutura organizacional de uma empresa, né? Sendo vista, inclusive, a partir de uma classificação hierárquica, né? Onde no topo estaria a cúpula estratégica, né? No topo dessa pirâmide da empresa estaria a cúpula estratégica, que vai pensar a empresa, e isso é uma consequência direta da escola clássica da administração, que dizia isso, né? Dizia que era necessário ter uma cúpula pensante e um outro grupo que irá executar, né? Então, existe lá uma alta cúpula na empresa que pensa a empresa estrategicamente, e existem as pessoas que vão executar essas estratégias. Então, isso é o modelo clássico da administração, que durante anos foi difundido, e até hoje a gente ainda encontra em muitas empresas, né? Essa visão clássica da estrutura organizacional da empresa. Então, você tem lá a cúpula estratégica, né, que pensa sobre o negócio, que decide sobre o negócio, e você tem na base da pirâmide essas funções operacionais, esses processos operacionais, né, que são responsáveis pela produção de bens e serviços. E aí, quais são esses processos que são responsáveis pela produção de bens e serviços, né? Logística, produção, administração de materiais, né, são os processos responsáveis pela produção e disponibilização de bens e serviços. Mas aí, assim, veja, quando a literatura fala que a área de operações ela está na base da pirâmide, né? Então significa que ela está lá, vamos dizer assim, em termos hierárquicos, ela está lá embaixo, né? Porque você tem no topo da pirâmide, você vai ter a cúpula estratégica que pensa a empresa, e na base da pirâmide você vai ter essas funções operacionais. Mas é importante ver também o outro lado, entender que essa base operacional é que sustenta a pirâmide. Sem operações, as empresas não existem. Entendem? Então, a base operacional é que sustenta as empresas, tá? Então, os processos operacionais, como, por exemplo, planejamento de compras, planejamento e controle de estoque, planejamento de produção, planejamento de recursos materiais, gestão patrimonial, todos esses processos operacionais são os processos que sustentam transporte, distribuição, abastecimento, né, que tem a ver com planejamento de compras e planejamento de recursos materiais. Então, esses processos, planejamento de capacidade de produção, controle de capacidade de produção, controle de produção. Então, esses processos fazem parte da base da pirâmide e eles sustentam as empresas, né? Então, essa base da pirâmide, ela sustenta as empresas. É uma base fundamental para que as empresas funcionem. E aí, assim, além disso, né, além desse entendimento que a área de operações é uma área que vai sustentar a empresa, que está na base da pirâmide que irá sustentar a empresa, é importante também dizer o seguinte, que quando a gente fala de logística, né, quando a gente fala de logística, a logística é uma área responsável por a principal missão da logística. A principal missão da logística é disponibilizar os produtos na quantidade certa, no prazo correto e de acordo com as especificações que foram solicitadas, né? Então, essa é a grande missão da logística, é disponibilizar os produtos no momento certo, no local certo e de acordo com as especificações que foram solicitadas. É a grande missão da logística é essa. Mas quando a gente fala de logística, a gente está falando de um aglomerado de empresas, não só de logística, tá? Quando a gente fala de logística e produção, estamos falando de um aglomerado de empresas. Estamos falando de várias empresas que estão conectadas e que estão interrelacionadas. Porque, por exemplo, quando a gente olha uma indústria que produz um determinado produto, a gente sabe que aquela indústria ela tem fornecedores, não tem? A gente sabe que aquela indústria
ela precisa também de canais de distribuição que irão distribuir e comercializar esses produtos. Então, ali eu já tenho elos bem definidos, né? Fornecedores, produtores, canais de distribuição, até o produto chegar ao consumidor final. Então, estou falando de um conjunto de várias empresas, né? Então, quando a gente fala de operações, tanto de produção como de logística, a gente está falando de uma visão ampla, né? De uma visão integrada, que envolve a participação de muitas empresas. Até porque, assim, nos últimos 40 anos, né, as empresas descentralizaram muito suas operações, terceirizaram bastante suas operações, inclusive, né? Muitas empresas terceirizaram produção, terceirizaram logística. Então, cada vez mais surgiram diversos fornecedores especialistas em etapas específicas da produção e montagem de produtos e também na distribuição e comercialização desses produtos. Então, a gente está falando hoje de grandes redes de operações, né? Fornecedores, produtores, canais de distribuição. Estamos falando de grandes redes de operações. E aí existe um conceito que é um conceito relativamente antigo, mas é um conceito importante de ser compreendido, né? A gente precisa discutir sempre sobre esse conceito, que é o conceito de cadeia de suprimentos. O que é essa cadeia de suprimentos? Essa cadeia de suprimentos é essa sequência de fluxos que irão ocorrer em diferentes estágios. No estágio de fornecimento, no estágio de produção, no estágio de distribuição. Quais são esses fluxos? Fluxos de materiais, fluxo financeiro, fluxo de informação, né? Então, você vai ter diferentes fluxos de produção de produtos, de distribuição de produtos, de armazenamento de produtos, de comercialização de produtos, né? Que demandam recursos materiais, recursos financeiros, que demandam também gestão da informação. Então, a cadeia de suprimentos é esse conjunto de empresas, né? Vamos relembrar, a cadeia de suprimentos é esse conjunto de empresas que estão conectadas, né? E estão agregando valor ao produto. E como é que elas agregam valor ao produto? Porque existem empresas que vão fornecer insumos, existem empresas que irão produzir, existem empresas que vão fornecer serviços para outras empresas, existem empresas que vão distribuir esses produtos, existem empresas que irão transportar esses produtos, existem empresas que irão comercializar esses produtos. Então, ali a gente tem uma grande cadeia de empresas que estão atuando, né, em diversos elos da cadeia de suprimentos para agregar valor ao produto, tá certo? E outra coisa também importante, quando a gente fala de cadeia de suprimentos, né, outra coisa importante também, é importante salientar que essas operações, né, que ocorrem na cadeia de suprimentos, né, essas operações são operações assim, que estão cada vez mais, como eu falei, cada vez mais descentralizadas, né? São operações que estão cada vez mais descentralizadas. E aí o que é que acontece? Veja, vamos pegar exemplo de empresas. Quando a gente pega algumas empresas, por exemplo, grandes empresas, como a Apple, como a Microsoft e outras empresas, a Apple, por exemplo, é um exemplo clássico, né? De empresa que terceiriza suas operações para o exterior. Né? E durante muito tempo, a Apple faz isso. Não só a Apple, né? Inclusive, eu estava até discutindo sobre esse exemplo hoje em sala de aula, no caso, na sala de aula presencial. Eu estava até discutindo sobre isso, porque, assim, muitas empresas americanas, muitas grandes empresas americanas, não só a Apple, outras, a Apple, a Nike, a Microsoft e outras grandes empresas americanas, o que é que elas fizeram nos últimos 20 anos? Né? Elas fecharam suas fábricas e suas montadoras nos Estados Unidos, né? Então, muitas cidades americanas que tinham suas economias aquecidas em razão dessas operações industriais, em razão dessas operações logísticas dessas empresas que tinham fábricas, armazém, centros de distribuição, lojas, né? Então, muitas empresas fecharam essas operações nos Estados Unidos e migraram essas operações para países asiáticos, principalmente para a China, né? Principalmente para a China. Então, o que é que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos? Os Estados Unidos é um exemplo muito interessante quando a gente fala de terceirização de operações, de descentralização de operações, inclusive no âmbito global, né? Porque, assim, muitas cidades americanas que tinham suas economias aquecidas em razão dessas operações dessas empresas, das fábricas, dos centros de distribuição, dos armazéns, né? Porque a gente sabe que complexo industrial atrai investimento, gera emprego, gera arrecadação para a cidade, né?
gera arrecadação para o Estado. Então, o complexo industrial, o complexo logístico atrai investimento e gera dinheiro para aquele local, né? E aí, quando ele é destruído, né, evidentemente, isso tem impacto para a cidade, para o estado e para o país também, né? Dependendo, assim, do tamanho desse complexo, né? E da importância econômica que ele tem. Então, muitas empresas americanas que concentravam suas operações nos Estados Unidos, inclusive com fornecedores americanos também, né? Porque a gente está falando de uma cadeia. Porque quando a gente diz, por exemplo, que essas empresas como a Apple fecharam suas montadoras e fábricas nos Estados Unidos e migraram todas as suas operações, terceirizaram todas as suas operações para o Oriente, para países orientais, isso significa também que fornecedores que atuavam lá nos Estados Unidos também perderam esses contratos e também foram diretamente afetados, né? Então, a gente está falando de uma cadeia de problemas que ocorreu lá, né? Então, essas empresas terceirizaram suas operações para o Oriente. Né? Então, o que aconteceu com muitos americanos? Inclusive, assim, o operário americano, que era um operário, né, que trabalhava nessas fábricas, era um operário bem remunerado, porque o operário americano ele sempre foi um operário bem remunerado. Né? O operário americano ele sempre ganhou acima da média internacional. Ele sempre teve um poder aquisitivo muito alto na década de 90. Era clássico esse operário americano que tinha dinheiro, que ganhava bem, que viajava para a Europa, que vinha para o Brasil, né? Esse operário americano que ganhava muito bem. Ele foi perdendo espaço, porque as fábricas foram fechando nos Estados Unidos. Muitas fábricas de muitas grandes empresas foram fechando nos Estados Unidos, por decisão dessas empresas. Não, vamos fechar nossas operações aqui no mercado nacional e vamos terceirizar nossas operações para o Oriente, principalmente para a China, né? Então, assim, esse exemplo, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando de terceirizar. Ah, professor, por que você está falando de terceirização das operações? Porque isso é uma estratégia que mais foi utilizada pelas empresas e que intensificou ainda mais essa construção de uma cadeia, né, desse conceito de cadeia de suprimentos com diversas empresas interrelacionadas, tá? Então, a terceirização, tanto a terceirização no âmbito nacional, como a terceirização também internacional, de empresas que contrataram fornecedores internacionais e que terceirizaram suas operações para países estrangeiros, essas estratégias, elas fizeram com que as cadeias de suprimentos se tornassem ainda mais presentes e ainda mais robustas nesse cenário de negócios, tá? Então, quando a gente olha, por exemplo, um produto, quando a gente olha para um produto da Apple hoje, quando a gente olha para um produto da Microsoft, quando a gente olha para um produto da Nike ou um produto de qualquer outra empresa, e eu estou falando não só empresas americanas, mas muitas empresas europeias também fizeram isso, né? Terceirizaram operações para o Oriente, né? Para a Coreia, para a China, para a Índia, tá? Quando a gente olha um produto, a gente precisa entender toda a cadeia a qual esse produto pertence. Então, quando você olha o produto da Apple, por exemplo, quando você olha um iPhone da Apple, você precisa entender toda a cadeia a qual esse iPhone pertence, né? Então, veja, onde esse iPhone é montado? Vocês já tiveram essa curiosidade de pesquisar onde a maioria dos iPhones da Apple são montados? Vocês já tiveram essa curiosidade de pesquisar isso? Quem são esses fornecedores? Quem são as empresas que montam o iPhone? Quem são os fornecedores dessas empresas que montam o iPhone? Quem são as empresas que vão distribuir esse produto no mundo? Quem são as empresas que irão transportar esse produto? Vocês já tiveram a curiosidade de saber? Se vocês pesquisarem, vocês vão ver que existe um aglomerado de empresas que operam com essas operações do iPhone no mundo. E essas empresas estão concentradas principalmente na China, né? Principalmente no Oriente. São empresas responsáveis, inclusive na China existem cidades na China que vivem muito em razão das linhas de montagem dos produtos da Apple, né? Do Macintosh, do iPhone. Então, é interessante a gente pesquisar isso, porque quando a gente olha um produto, a gente não imagina o que existe por trás dos processos operacionais associados a esse produto, os processos de produção, distribuição, comercialização desses produtos, tá? Então, esse conceito de cadeia de suprimentos é muito interessante e a gente tem exemplos globais muito curiosos, né?
exemplos globais que mostram como esse conceito de cadeia de suprimentos ele foi sendo aperfeiçoado, né, com a presença cada vez maior de empresas especializadas em diversas etapas dos processos produtivos dos produtos, diversas etapas de montagem também de produtos, né? Então, assim, é muito interessante. Vocês, poxa, onde é produzido? Então, eu vou comprar um tênis da Nike, né? Onde esse tênis é produzido? Quem são os fornecedores dessas empresas que produzem esse tênis? Como esse tênis é distribuído nos principais mercados consumidores que consomem esse produto? Então, é interessante. E você, principalmente, que é profissional de logística, você que é profissional de processos gerenciais, você precisa ter essa visão estratégica sobre o negócio, né? Você precisa ter essa visão estratégica sobre essas empresas, né? Não só a sua empresa também, mas sobre outras empresas que fazem parte, vamos dizer assim, da história, né? Dos negócios, empresas que se destacam nessa história, principalmente nos últimos 40 anos. Então, é importante a gente entender essa dinâmica, né? Inclusive, dinâmica da nossa empresa, né? Porque a nossa empresa também faz parte de uma cadeia. A nossa empresa também faz parte de uma cadeia. Então, eu posso trabalhar no modelo, que é um modelo que se tornou cada vez mais presente no cenário de negócios, né? Que é o modelo de fornecimento, de distribuição entre empresas, né? Então, vou ter uma empresa fornecedora, uma empresa cliente, né? Que é o modelo B2B, que foi um modelo que se tornou cada vez mais presente no cenário dos negócios, né? De empresas especialistas que prestam serviços e soluções para outras empresas. Esse tipo de modelo se tornou cada vez mais presente, tá certo? E isso fez com que esse conceito de cadeia de suprimento se tornasse cada vez mais discutido e analisado, né? Porque a gente precisa entender que quando a gente fala de competitividade hoje entre produtos, a gente está falando de competitividade entre cadeias, não entre produtos. Então, quando a gente vê o iPhone e o Samsung, né? Quando a gente vai comparar o smartphone da Apple e o smartphone da Samsung, a gente precisa, não é só olhar para a Samsung, não, tá? Não é só olhar para a Apple, não. A gente precisa analisar toda a cadeia desse produto. Todas as empresas envolvidas na produção, na distribuição e na comercialização desses produtos. Até porque, assim, se a gente olhar só para a Apple, no caso da Apple especificamente, a Apple, o que é que ela faz hoje? Né? Ela terceirizou quase todas as suas operações de montagem, distribuição, armazenamento de produtos. O que é que ela faz hoje? O que é que a Apple faz? A Apple hoje, ela vamos dizer assim, ela concentra seus esforços na sua capacidade de inovação, na gestão de marca, no aperfeiçoamento dos seus sistemas operacionais, no aperfeiçoamento do design dos seus produtos. Então, ela concentra esforços na inovação, na criatividade e na competência mercadológica, principalmente no que diz respeito à gestão da marca, né? Não à toa, no caso da Apple, a Apple tem uma das marcas mais valiosas do mundo, né? A Apple, a marca da Apple, ela tem um valor monetário que corresponde a mais de 2 trilhões de dólares. Vocês têm noção do que são 2 trilhões de dólares? Então, a marca da Apple hoje, ela custa aproximadamente 3 trilhões de dólares. Vocês imaginam que é isso? Muitos países na América Latina, muitos países na África não conseguem ter um PIB maior do que 1 trilhão. E você tem uma empresa que uma marca custa 3 trilhões de dólares aproximadamente. Vale, né, vamos dizer assim, tem um valor monetário de 3 trilhões de dólares. É muito dinheiro, né? Mas isso não foi construído da noite para o dia, não, tá? Existe aí toda uma história por trás disso. E como é que a Apple conseguiu ser a marca mais valiosa do mundo? Uma das mais valiosas. Como é que a Apple conseguiu construir isso? Concentrando suas competências na gestão da marca, na capacidade de inovação, na capacidade de diferenciação, né? Desenvolvendo um sistema operacional que é único, ainda é único, apesar de todo o avanço que já existiu das outras empresas, mas o iOS é um sistema operacional único, né? De fato, ele tem características que colocam ele em uma posição realmente superior em relação aos outros sistemas operacionais, incluindo o próprio Android, apesar de muitas melhorias que foram realizadas no Android. O Android melhorou assim de maneira exponencial,
né? O Android melhorou muito nos últimos 20 anos. Eu me lembro quando eu tinha um Samsung, como era difícil ter Samsung há 20 anos atrás, porque o sistema operacional realmente era muito ruim, o Android era muito ruim, e como eles conseguiram melhorar esse sistema operacional, né? O Android hoje é muito bom, muito bom. Mas o iOS, ele ainda tem uma performance melhor, né? E muitas funcionalidades. Então, assim, a Apple conseguiu ser uma das empresas mais valiosas do mundo, investindo nisso, investindo em qualidade de sistemas, investindo na qualidade dos produtos, investindo na sua marca e no legado que vem sendo construído há mais de 30 anos, tá certo? Mas, veja só, quando a gente diz que a Apple terceiriza suas operações para a China, e é bem interessante a gente falar sobre isso, porque, assim, hoje na sala de aula, inclusive, uma aluna me questionou dizendo, professora, então se tudo é produzido na China, então é melhor ir para a China comprar os produtos de lá, ou comprar produtos de empresas chinesas, do que comprar produtos das empresas americanas, produtos das empresas europeias. Então, por exemplo, para que eu vou comprar uma mala da Louis Vuitton? Um exemplo, tá? Eu nem sei se a Louis Vuitton também produz malas lá na China, tá? Estou dando um exemplo. Então, para que eu comprar uma mala da Louis Vuitton em um shopping aqui na minha cidade, se eu posso ir na China, ou se eu posso comprar pela internet uma mala que é feita por um fabricante, né, que tem um modelo de fabricação muito semelhante ao modelo de fabricação que é feito lá da China, dessa mala da Louis Vuitton. Né? Então, em vez de comprar diretamente na Louis Vuitton, eu vou lá no fabricante chinês e compro uma mala que é muito semelhante, teoricamente, né? Que é muito semelhante a essa mala da Louis Vuitton. Mas veja, a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso, porque quando a gente fala de terceirização nas cadeias de suprimentos, as empresas que terceirizam seus processos operacionais, elas estão ainda gerindo essas operações. Então, assim, elas são responsáveis pelo projeto dos produtos. Elas são responsáveis pelas melhorias do produto. Elas são responsáveis pelo padrão da qualidade do produto. Então, não é porque ela terceirizou para empresas chinesas que ela não tem responsabilidade sobre o padrão da qualidade, que ela não tem responsabilidade sobre o projeto de desenvolvimento do produto. É de responsabilidade da empresa. No caso da Apple, é de responsabilidade da Apple. No caso da Louis Vuitton, é de responsabilidade da Louis Vuitton. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Porque você pode ter lá um fabricante que tem um modelo de produção muito semelhante, mas não vai ser igual. Não vai ser igual. Porque o projeto de produção de uma empresa, ele é um projeto que é o DNA da empresa. A empresa tem seu próprio, essas empresas conseguem imprimir seu DNA. DNA, que, quando a gente fala DNA, vocês sabem que não existe dois DNAs que são iguais, né? O DNA é único, cada um tem seu próprio DNA. Não existe no planeta Terra uma pessoa que tem um DNA igual a outra pessoa. Então, a empresa que consegue imprimir o DNA, essas empresas que conseguem imprimir o DNA, como a Apple, como a Louis Vuitton, outras empresas que conseguem imprimir seu DNA, elas ainda conseguem fazer isso. Pode ser que amanhã não consigam, mas até hoje conseguem. Então, assim, quando eu falo que essas empresas imprimem DNA, eu estou dizendo o seguinte, que mesmo que você tenha outras empresas que tentem imitar, empresas que fazem parte, inclusive, desse aglomerado da cadeia de suprimentos, não significa que ela vai fazer o mesmo produto com a mesma qualidade, porque essas empresas conseguiram construir o seu DNA, né? Então, assim, você pode comprar um produto muito parecido, mas não vai ser igual. Não vai ter a mesma qualidade. Não vai ter as mesmas características. Ele pode ser semelhante, mas ele não vai ser igual. E eu ainda desconfio se ele realmente vai ser semelhante, né? Se ele realmente vai ser muito semelhante. Porque quando a gente fala de terceirização, a terceirização ela é uma estratégia de risco, é. Por que é uma estratégia de risco? Porque quando você terceiriza suas operações, o fornecedor que vai ser responsável pelas suas operações, ele começa a conhecer sobre o seu negócio, né? Óbvio que ele vai conhecer. Então, você corre esse risco. Mas, de qualquer forma, você tem empresas que lidam com isso há muito tempo, né? Então, vocês acham, por exemplo, que essas empresas fizeram isso hoje? Né? Vocês acham que a Apple, a Louis Vuitton, a Nike, hoje que elas terceirizaram suas operações para a China, elas terceirizaram isso há mais de 10 anos. Há quase 20 anos que elas fazem isso. Há quase 20 anos que essas empresas terceirizam todas as suas operações para o Oriente, não é de hoje. Né? É desde o final da década de 90, início dos anos 2000, que essas empresas terceirizam suas operações para o Oriente.
E vocês acham que durante todo esse tempo elas não conseguiram ter controle sobre isso? Elas têm controle sobre isso. Até hoje elas têm. Não sei se amanhã elas continuarão a ter, mas até hoje elas têm, né? Então, assim, a cadeia de suprimentos envolve, né, essa capacidade que as empresas precisam ter de manter as suas características próprias, né, mas sabendo que há essa necessidade de centralizar, essa necessidade, muitas vezes, de terceirizar, essa necessidade, inclusive, de fazer parcerias com outras empresas em busca de ganhos em comum. Então, você tem que se expor, né? Você vai se expondo, de qualquer maneira, você vai se expondo. E aí, assim, veja, entendendo que a cadeia de suprimentos é um conjunto de empresas que vão atuar no sentido de agregar valor ao produto, né? Fornecedores, produtores, distribuidores, terceirizados, empresas que estão ali atuando para garantir a disponibilidade dos produtos em diversos locais do mundo, né? E aí, pegando um exemplo mais recente, que é esse modelo de marketplace, né? Que é o exemplo mais recente que a gente tem. Então, quando a gente olha, por exemplo, esse modelo de marketplace ele é o quê, galera? Ele é modelo onde você tem lá em uma plataforma virtual diversas empresas lá que estão disponibilizando seus produtos e serviços, né? E você tem uma empresa líder lá que faz essa mediação. Então, por exemplo, a Shopee, a Amazon, a Magazine Luiza, Mercado Livre, né? São os exemplos, a Shein, já que a gente está falando da China, né? A Shein. Então, são exemplos, né, de marketplace que tem aí uma participação muito importante no mercado. Nesse caso, você tem empresas que estão ali compartilhando objetivos em comum, né? Estão ali compartilhando espaços virtuais para vender seus produtos e serviços, né? Então, o modelo de marketplace, inclusive, é um modelo de um arranjo de relacionamentos, né? Então, as empresas buscam esses relacionamentos para se tornarem o quê, minha gente? Para se tornarem mais competitivas e conseguirem ter mais ganhos. Agora, veja, a gente sabe que essas empresas irão se relacionar, né? A gente sabe que essas empresas vão estabelecer relacionamentos, parcerias, e aí quando a gente fala de empresas clientes, empresas fornecedoras, esse relacionamento ele é baseado em um contrato comercial, né? Na maioria das vezes. E aí, assim, existe a necessidade de se fazer um planejamento de vendas e operações em cadeias de suprimentos. Como é que essas empresas planejam vendas nessas cadeias de suprimentos? Levando em consideração que a cadeia de suprimentos é um conjunto de empresas que vão estar ali atuando para garantir a disponibilidade dos produtos, né? Como é que elas conseguem fazer esse planejamento de vendas? Como é que esses planejamentos eles são realizados, né? Principalmente o planejamento de operações. Primeiro, assim, que um dos objetivos do planejamento de operações é dimensionar os recursos que a empresa vai precisar para produzir produtos, para transportar produtos, né? Para armazenar produtos. Então, vamos pegar um exemplo: o armazenamento. Para armazenar produto, eu preciso ter uma estrutura de armazenagem, né? Como vocês estão vendo aí na figura. Eu preciso ter uma estrutura de armazenagem, eu preciso ter equipamentos, eu preciso ter pessoas, eu preciso também de sistemas eletrônicos de controle de estoque. Eu preciso de sistemas eletrônicos de codificação de estoque. Eu preciso de sistemas integrados que compartilhem informações em tempo real sobre a entrada e saída de produtos no estoque. Então, assim, eu preciso de uma estrutura específica para que a operação da armazenagem aconteça. Eu preciso dimensionar recursos necessários para que essa operação da armazenagem aconteça. Então, antes de pensar no planejamento de vendas, vamos pensar no planejamento operacional, que é aquele planejamento responsável por dimensionar todos os recursos que a empresa vai precisar para produzir e vender produtos. Então, antes de pensar sobre meta de vendas, eu preciso pensar sobre formas de produção dos produtos, né? Sobre os recursos necessários que eu preciso ter para produzir esses produtos. E aí, o que é que acontece? Os recursos, muitas vezes, né, eles envolvem o que a gente chama de inércia decisória. O que é isso, inércia decisória? Decisória, né? O que é isso? É o seguinte, por exemplo, quando você vai planejar, você precisa planejar o aumento da capacidade de produção da sua empresa. Para você conseguir aumentar a capacidade de produção da sua empresa, você vai ter que investir em mais espaço físico, você vai ter que investir em mais estoque, você muitas vezes vai ter que construir um outro local, você vai ter que construir uma outra fábrica,
né? Você vai ter que adquirir mais máquinas, você vai ter que adquirir mais tecnologia, e tudo isso envolve decisões de risco, né? Decisões de risco. Inclusive uma decisão que demora um certo tempo para se tornar efetiva, né? Então, se eu resolvo construir uma nova fábrica, porque eu quero aumentar a longo prazo minha capacidade de produção, então, se eu resolvo construir uma nova fábrica, leva um certo tempo, né? Até finalmente tem o momento de decisão que eu resolvo fazer isso e depois o momento em que eu vou efetivamente ter a fábrica disponível, né? Em que eu vou ter a fábrica disponível. Então, esse ato de tempo, esse intervalo de tempo, é o que a gente chama em operações de inércia decisória. Né? Então, leva um certo tempo até que a decisão realmente se torne efetiva. E essas decisões, na área operacional, na área de logística e na área de produção, são decisões que demandam muito investimento. Né? Se eu quero aumentar a rede logística da empresa, eu vou precisar investir bastante para aumentar essa rede logística. Eu vou precisar, muitas vezes, desenvolver novos armazéns, construir novos centros de distribuição, desenvolver estruturas mais robustas, como hubs logísticos. Vou precisar, por exemplo, contratar mais fornecedores, vou precisar contratar mais terceirizados. Então, eu vou ter, vamos dizer assim, um investimento econômico que é muito alto. Então, a maioria das decisões na logística e na produção demandam um estudo de viabilidade econômica. Né? Eu preciso estudar a viabilidade econômica para ver se, de fato, é viável aumentar a capacidade de produção da empresa. Eu preciso ter um estudo de viabilidade econômica também para saber se, de fato, é viável aumentar a capacidade de armazenamento de uma empresa. Então, todos esses estudos, eles demandam essa análise, todas essas decisões demandam análise da viabilidade econômica. E demandam também uma outra coisa que é extremamente importante, que é previsão da demanda, né? A previsão da demanda é fundamental, porque ela vai impactar tanto no planejamento de operações, como também no planejamento de vendas, né? Então, a previsão de demanda, e essa previsão, ela tem que ser feita em cima de métodos específicos, né? Eu não posso fazer previsão com base em achismo, eu preciso fazer previsão a partir de métodos específicos de previsão, né, que as empresas devem utilizar. E hoje em dia as empresas utilizam muito a estatística junto com as soluções tecnológicas, né, com softwares específicos, com Big Data, com a própria IA, que vão ajudar as empresas a fazer análises estatísticas mais sofisticadas e projeções mais assertivas, mas o pontapé inicial é a previsão da demanda. Então, para saber o quanto eu vou precisar de estoque, para saber o quanto eu vou precisar de insumos, para saber o quanto eu vou precisar produzir diariamente, semanalmente, para saber o quanto eu vou precisar transportar, saber a minha demanda, né, em termos de qual vai ser a capacidade da minha frota de transporte, né, quantos caminhões eu vou precisar, quantos navios eu vou precisar. Tudo isso depende de quê, minha gente? Depende da previsão da demanda. E essa previsão da demanda, ela é feita levando em consideração toda a cadeia de produção do produto, né? Então, quando a gente olha um produto, como o iPhone, como a Coca-Cola, como qualquer outro produto aí que vocês conhecem muito bem, quando a gente fala de previsão de demanda para esse produto, a previsão da demanda, ela vai impactar nos diferentes elos, né? Das cadeias desse produto. Né? Então, essa previsão impacta nos fornecedores, impacta nas indústrias diretamente, que irão montar e produzir esses produtos, impacta nos canais de distribuição. Então, eu preciso fazer uma previsão de demanda do consumo final, e essa previsão de demanda do consumo final vai impactar em diversos elos da cadeia de suprimentos. Então, a maioria das decisões operacionais vão depender do quê, minha gente? Vão depender da previsão da demanda. E aí, essa previsão da demanda, eu posso fazer essa previsão a curto e a longo prazo. Quando a gente fala de previsão a curto prazo, a gente está falando de uma previsão que a gente chama de previsão desagregada. Mas quando eu faço uma previsão a longo prazo, eu estou falando de uma previsão agregada, um planejamento agregado. Veja, por que é importante fazer planejamento de demanda a longo prazo? Por que é importante eu planejar a minha demanda, fazer uma previsão de demanda para daqui a 5, 10 anos? Por que é importante? Porque a empresa precisa ter visão de negócio. Eu não posso trabalhar só com imediatismo. Eu não posso trabalhar só no presente. Eu preciso trabalhar no presente para construir um futuro, né? As empresas trabalham dessa forma, não é isso? Elas trabalham no presente para construir o seu futuro.
Então, o planejamento agregado de produção, ele precisa ser feito, né? O planejamento agregado de demanda, na verdade, o planejamento agregado operacional de maneira geral, ele precisa ser feito por quê? Porque eu preciso ter uma visão sobre o futuro, né? Então, o exemplo que ele coloca aqui, então imagina o supermercado, por exemplo. O supermercado, ele precisa fazer constantemente previsões, né, de demanda em relação aos seus produtos, né, para conseguir dimensionar estoque, para conseguir dimensionar capacidade de armazenamento, né, ele precisa aí conseguir também fazer seu planejamento de estratégias mercadológicas, ele precisa fazer previsão de demanda. E aí, assim, se eu quero fazer uma previsão de demanda a curto prazo, eu estou falando de planejamento desagregado, né? Então, vou fazer uma previsão de demanda a curto prazo. Estou falando de planejamento desagregado. Então, assim, o quanto eu vou comprar na próxima semana de um determinado produto? Isso aí é uma previsão desagregada, porque eu preciso saber detalhadamente o quanto eu vou comprar de cada grupo de produtos que faz parte daquele supermercado. Então, eu preciso saber exatamente o quanto eu vou comprar, por exemplo, de produtos oriundos de leite, né, produtos laticínios, produtos, por exemplo, de linha branca, produtos de higiene e limpeza. Eu preciso saber exatamente o quanto eu preciso ter em estoque de cada grupo desses produtos. Eu preciso saber. Inclusive, eu busco até saber individualmente o quanto eu vou ter de estoque de cada produto que eu tenho lá no supermercado, inclusive com a ajuda dos fornecedores, né? Eu preciso saber disso. Mas quando eu estou falando de planejamento a longo prazo, então imagine para esse supermercado, eu vou fazer um planejamento para daqui a 5 anos. Né? Então imagine que eu tenho um supermercado de pequeno porte, né? Eu vou fazer um planejamento para daqui a 5 anos. Veja, para daqui a 5 anos é difícil eu conseguir fazer estimativas mais detalhadas sobre grupos de produtos e sobre produtos especificamente. Né? Eu posso fazer por área. Então, daqui a 5 anos, qual a projeção de demanda para alimentos perecíveis? Qual a previsão de demanda para alimentos não perecíveis? Qual a previsão de demanda para bebidas alcoólicas? Qual a previsão de demanda para bebidas saudáveis? Né? Qual a previsão de demanda para hortifruti? Então, eu posso fazer uma projeção geral, porque, assim, projeção a longo prazo é uma projeção mais genérica, né? É muito mais fácil fazer uma previsão para amanhã do que para daqui a 5 anos. Inclusive, né, estatisticamente, previsão a longo prazo está muito mais vulnerável ao erro de previsão, né? Está muito mais vulnerável ao erro, está muito mais vulnerável à incerteza de previsão. Então, não tem como detalhar muito a previsão daqui a 5, 10 anos. Eu consigo ter uma visão geral do que pode acontecer. Agora, a previsão de demanda que eu preciso fazer para o meu supermercado para a próxima semana, eu tenho que saber detalhadamente como será essa previsibilidade, né? Em termos de grupos de produtos, de tipos de produtos, né? Eu preciso ter essa previsibilidade mais detalhada sobre os produtos e sobre os grupos de produtos, tá certo? Porque eu estou fazendo uma previsão para amanhã, uma previsão a curto prazo, o que a gente chama na cadeia de suprimentos, né, de previsão desagregada, né, de previsão desagregada. E é como eu falei para vocês, né, o aumento do horizonte de tempo aumenta a incerteza. Então, é muito mais fácil fazer uma previsão para amanhã, para depois da manhã, do que fazer uma previsão para daqui a 5 anos, uma previsão para daqui a 10 anos. Mas é necessário, né? A gente precisa fazer essas previsões. As empresas precisam fazer essas previsões, tá certo? Mas, evidentemente, as empresas, elas vão lidar com previsões que terão mais incerteza, né? Então, por isso que ele fala aqui que o aumento do horizonte de tempo também aumenta a incerteza da previsão. Então, a gente vai trabalhar com planejamento agregado, mas aumentando essa incerteza. Então, vê, galera, como eu falei para vocês, a previsão da demanda ela é o pontapé inicial para todo o planejamento operacional que ocorre nas cadeias de suprimentos. Para o planejamento de capacidade de produção, para o planejamento de estoque, para o planejamento de transporte, de aquisição de insumos e matéria-prima. Então, todas as decisões operacionais dependem da previsão da demanda, né? E a previsão da demanda, para fazer previsão, eu preciso de algumas informações. Tá? Então, por exemplo, eu preciso de dados históricos de vendas, eu preciso de dados históricos em relação ao comportamento da demanda, eu preciso de dados históricos relacionados ao comportamento das variáveis que podem influenciar a demanda, como preço, qualidade, poder aquisitivo, localização. Né? Eu vou precisar também para fazer previsão de demanda, eu vou precisar de um conhecimento sobre o futuro, né? Conhecendo tendências futuras de conjuntura econômica, né? De conjuntura política, de comércio internacional,
de economia internacional. Então, vou fazer uma previsão não só olhando para trás, né? Eu preciso fazer uma previsão olhando para frente também, levando em consideração essas variáveis, né, que vão influenciar no futuro a curto, médio e longo prazo. Então, para entender o comportamento da demanda, eu não posso só olhar o passado dessa demanda. Eu preciso olhar também o futuro, né? Eu preciso ter uma projeção desse futuro. Então, assim, outras coisas também que são importantes são as informações relevantes sobre a atuação dos seus concorrentes, né? E muitas vezes, assim, não é aquele concorrente, você acha que é seu concorrente direto, né? Que é interessante que, assim, a análise da concorrência é algo, às vezes, difícil de ser feita, né? Porque muitas vezes você acha que seu concorrente é aquela empresa que vende diretamente um produto igual ao seu, mas nem sempre, né? Porque, por exemplo, imagine que você tem uma loja em um shopping center, né, que você vende chocolate. Você tem uma loja que vende chocolate no shopping center. Aí você acredita que seus concorrentes ali são quem? São as empresas que vendem esse mesmo produto. Mas, na maioria das vezes, não são as empresas que vendem o mesmo produto que você. Na maioria das vezes, seus concorrentes são outras empresas, né? O cinema do shopping, a lanchonete que tem no shopping, um evento cultural que está lá no shopping. Muitas vezes, o seu possível consumidor que iria entrar na sua loja para comprar um chocolate, deixa de entrar na sua loja porque vai gastar o dinheiro, por exemplo, com a pipoca do cinema, né? Ou deixa de comprar chocolate na sua loja porque vai comprar um presente na Boticário, né? Ou deixa de comprar um chocolate na sua loja porque vai participar de um evento cultural no shopping e não teve tempo de passar na sua loja. Então, essa análise da concorrência, ela exige uma visão muito estratégica sobre o ambiente de negócios, que vai além da sua concorrência direta, né? Vai além das empresas que produzem e que comercializam produtos e serviços iguais ao seu, bem semelhantes. A gente precisa ter uma visão muito mais ampla dessa concorrência, né? Assim, ter uma visão muito estratégica, né, dessa concorrência, porque inclusive assim eu posso, por exemplo, imagine que eu sou dona de uma faculdade, né, que eu tenho uma faculdade. Assim, a gente sabe que uma faculdade particular, os concorrentes das faculdades particulares, tradicionalmente são as outras faculdades. Mas eu tenho que ter uma visão mais estratégica sobre esse cenário, né, do ensino superior privado no Brasil. Até porque, veja, eu posso, já aconteceu, inclusive, já aconteceu comigo, né, como coordenadora, de repente um aluno chegar e dizer, professora, eu vou trancar o curso. Aí eu, por que você vai trancar o curso? Não, eu vou trancar o curso porque eu comprei um carro, financiei o carro e preciso pagar as prestações do carro e não consigo pagar a prestação do carro e pagar a mensalidade da faculdade, né? Então, veja, o carro ali foi meu concorrente, né? Então, o aluno preferiu adquirir esse carro, pagar o carro e trancar a faculdade. Então, veja que quando a gente fala de concorrência, a gente precisa analisar o mercado muito mais estrategicamente, não só o mercado, não só o ambiente competitivo onde você está diretamente, mas outras empresas com as quais o seu consumidor se conecta. Então, você olha se aquele consumidor diz, eita, é uma pessoa que tem potencial, por exemplo, de consumir tais e tais produtos e consumir tais e tais serviços. Então, esses produtos e serviços podem ser seu concorrente, mesmo que não sejam exatamente produtos e serviços iguais ao seu. Podem ser seus concorrentes. Então, isso parte dessa visão mais estratégica que a gente tem que ter. Então, quando a gente vai fazer previsão da demanda, a gente não pode só olhar também o número seco, né? A gente sempre discute isso nas empresas. A gente não pode só olhar o número seco. A gente precisa olhar também o ambiente competitivo onde a empresa está inserida e conhecer cada vez mais essa persona, que é esse consumidor, conhecendo cada vez mais seus hábitos, conhecendo cada vez mais seus interesses em termos de consumo, em termos de aquisição de serviços, né? A gente precisa conhecer cada vez mais esse consumidor, porque isso vai influenciar, inclusive, na demanda pelo nosso produto e serviço. Então, no caso da previsão da demanda, e já entrando aqui nesse assunto, né, para a gente finalizar a nossa web de hoje, no caso da previsão da demanda em cadeias de suprimentos, no caso da previsão da demanda em cadeia de suprimentos, existem duas informações que são fundamentais, né? Duas informações que vão guiar os métodos. Quais são as informações? A informação quantitativa e a informação qualitativa. Então, eu preciso ter dados numéricos, eu preciso ter números, dados numéricos, mas eu preciso também das informações qualitativas. Eu preciso das opiniões, eu preciso das análises, eu preciso dos julgamentos.
Então, os métodos de previsão de demanda, eles vão unir o quê? Eles vão unir informação quantitativa com informação qualitativa, né? Eles vão unir essas duas informações, esses dois tipos de informações, para a gente conseguir fazer uma previsão da demanda que seja mais assertiva. E a gente, quando a gente fala de previsão, minha gente, a gente está falando de quê? De probabilidade. Então, tudo é em cima de probabilidade. Né? Então, assim, na administração, na gestão, a gente não trabalha com sistemas determinísticos. Nós trabalhamos com sistemas probabilísticos, não é isso? Então, trabalhamos em cima de previsão. Então, quanto mais informação a gente tem, quanto mais estudo a gente faz, maior é a probabilidade de dar realmente, de realmente ocorrer o que está sendo planejado. De realmente a gente ter uma projeção que seja de confiança, que tenha um alto grau de confiabilidade. Então, a gente precisa sempre buscar essas informações, né, para fazer planejamento de estoque, para fazer previsão de demanda, né, tendo a previsão da demanda como a principal referência para dimensionar estoque, para dimensionar capacidade produtiva, né, para dimensionar capacidade de transporte, de armazenamento. Então, tudo isso depende da previsão de demanda. Galera, a gente por hoje vai terminar aqui, mas a gente vai ter uma próxima web, tá certo? Um próximo webinar, um próximo encontro, para a gente poder finalizar esses assuntos que envolvem planejamento de operações em cadeia de suprimentos, envolvendo processos logísticos e também processos de produção, tá certo? Então, por hoje, a gente finaliza por aqui, mas a gente vai ter um próximo encontro, inclusive, onde a gente também vai resolver algumas questões, que são questões que fazem parte de exercícios, né, de fixação sobre esses assuntos. Ok, galera? Alguma dúvida? Obrigada, gente. Obrigada a vocês pela participação, tá certo? Assim que a gente definir a data do próximo encontro, essa data vai ser divulgada para vocês, tá bom? Oi, Adria, obrigada. Assim que a gente agendar essa data vai ser divulgada para vocês, para a gente continuar tratando sobre esse assunto e para a gente também resolver alguns exercícios de fixação sobre esses assuntos. Ok, galera? Boa noite a todos, bom final de semana, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Oi, Valéria, obrigada, querida. Que bom que vocês gostaram, viu? Até a próxima. Tchau, tchau. Foi um prazer.